All right, everybody. Thanks for coming. This is Friday, the September the 10th. My name is Luis Maya, and we are having here our second session in which we are basically all of us online at the same time. In Portuguese, we call that sessão síncrona. So I have here Mariana, Davi, João Vitor, Lucas, Tiago, Francisco, e Felipe. Thanks, guys, for being here and for participating in this discipline. I'm going to try to speak in English, but in poor English because I'm a Brazilian person, and in a slow English, okay? The task here is not to test you, to test your fluency in English. That's not our deal. What we're trying to do here is to get you used to English, used to listening and learning in English, okay? So if you are very good in English, this class may be a little bit testing. It will test your patience. Why is that? Because my objective, my goal is to speak slowly so that everyone can participate, can understand what I'm saying, and no stress, okay? We are not trying to race through the course and finish in the finish line. That's not our point. We're gonna go slowly, steady, but we are gonna uh, enjoy and participate. And fortunately, we're gonna have all of you participating. Okay. All right. So we have lots of interesting stuff to talk today, but I'm gonna start playing a game with you. Okay. We're gonna play a game. Why the heck we are using Zoom and not Google Meet like every other professor? Okay, for that, for what we are gonna do right now, okay? I'm gonna split you guys in two groups, and then I'm gonna give you some material. Actually, I'm gonna give you some material before splitting you guys in two groups. Then you're gonna open up another window in your computer or in your cell phone, and you guys will talk over some of the questions, some of the situations that I'm gonna present to you, okay? It's a form, é um formulário com perguntinhas, but this is not a test, okay? Não é um teste, não é um exame. This is just some fun situations to notice behavior economics in our everyday life. Então, são situações escolhidas para ilustrar a presença da economia comportamental no dia a dia. Tá? But I'm going to split the class in two. I'm going to press a button here. Some of you will go to group 1. Some of you will go to group 2. And then you can speak in English, in Portuguese, whatever. I don't care. You can just discuss and go over the list of questions. It's a short list, but take the time to talk about the questions, okay? Read them and comment with your colleagues, okay? No rush. We are not trying to finish the finish line here. Just enjoy yourself participating in these discussions. I think I'm gonna give you, like, for starters, 15, 20 minutes, 20 minutes, okay? I'm gonna fix here 15 minutes warning, and then you're gonna have like 2 or 3 more minutes, okay? And then you try to answer those questions. Let me take the link for your participation in this thing beforehand. So I'm gonna post it here in your chat box. You guys have noticed that we have a chat. There is a symbol of a chat down here, and I'm right now posting a link. If you click on that link, you're gonna go to this form. I'm gonna put it in WhatsApp group too, okay? I'm gonna post it
in our WhatsApp group. So if you prefer, you can access that form there. Professor, Yes, can please. I ask you? Sure, go ahead. Uh, we will uh, respond this test after the class? No, you're gonna No, respond that right now. right now. Yeah. Okay, Eu vou colocar para okay, vocês esse link que está aí. Aí eu vou dividir a turma em dois grupos. E aí vocês vão lendo juntos e comentando, e cada um vai responder a sua resposta, tá? Cada um responde uma versão desse questionário. Mas pode colar, pode copiar, pode trocar ideia, não é prova. Tá? É para vocês pensarem juntos e, sei lá, cada um responde a sua resposta depois de ouvir o colega, certo? okay, okay. I got it. Okay, thank you. So we're gonna have two breakout rooms. So that's it, two rooms. And they are gonna be automatic. In one case, I have, let me put a 15 minutes plus 2, okay? 15 minutes plus 2. Okay. All right, I'll see you. I will move around and talk to you in your rooms, okay? Let's go. Please click on the answer there, accepting you're moving to a specific group, okay? All right. We Was, back. was it Very easy, teacher. right? It was easy, okay? Right. I know time was up quite fast, right? We had to make decisions sometimes fast. But that's how life is, right? Sometimes you have to make a choice. If you have a waitress in front of you, she asks you, you want Heineken, Budweiser, or Skol? You cannot spend like half an hour thinking, yeah, Heineken is good, maybe. Bring all the beers. Well, then you're gonna have to spend lots and lots of money, right? And sometimes you have to make a choice fast. I'll take Budweiser, whatever. Let's see. Okay. So let me share with you here my screen, and you're gonna have a quick look at those discussions. Okay. First of all, let me tell you that it was not only you who have answered this form. Many other people have done so, okay? All right, so let's have a look at the question. The first one, Renato is a Brazilian guy. He likes to study, and he's kind of a shy person and everything like that. And then asks you, what is the chance of this guy being a soccer player or a nuclear physicist, right? And then 57.7% of you, more than half of the respondents, correctly identified that there is a larger chance that this guy is a soccer player. But why so many people think that, I don't know, maybe he was a nuclear physicist? The point is that we are not so good at calculating probabilities. And sometimes we are more impacted, we feel more the impact of some specific information. So when we think about a soccer player and we think about a nuclear physicist, the personal traits, the personal behavior of a nuclear physicist is much more likely to be of a shy person, solving problems, complex problems. But it turns out that the population of soccer player is huge in Brazil.
compared to the number of nuclear physicists. So even though those traits are more likely to talk about a person who studies or who, I don't know, uh, is a scientist, but since we have so many more soccer players in Brazil, it is more likely that maybe 5%, 10% of them will have those personal traits. And remember, a soccer player has to solve complex problems. They have to make decisions. They have to work through routines. So it's not only nuclear physicists who sometimes have a hard work at hand, in the case of soccer players, at their feet, right? But then again, the second one, it asks you, okay, so in a city, you have two hospitals. One is a big one, the other one is smaller one. And then which one of them, let's say that in the city, roughly half of the people who are born, 50% of the people who are born are girls, 50% of the people are boys, right? It ends up being like that in most of the cities, with some exceptions. But check this out. In which case, in which hospital, you are more likely to find at one given day exactly the same number of born girls and born boys. And then the majority of you here picked both would have the same chance. But think again, if a hospital is so small that it has just one room or one bed for pregnant ladies, it is impossible that you're going to have at the same day one boy and one girl. And actually, when you talk about smaller hospitals, it is more likely that you're going to find in a single day just boys. Let's say 2 or 3 boys were born in this hospital. The other day, three, one, two girls. So if the sample, se a amostra é pequena, it most likely will not reflect the population probability. Se a amostra for pequena, a chance dela representar a proporção da população é menor. So why is this question here? Again, people are not so good at calculating probabilities when they use intuition. A nossa intuição comete erros previsíveis no cálculo de probabilidades. And here's one more example. Okay, the third one. Suppose that you're going to watch this Tom Cavalcante's show. You paid 50 reais for the ticket, right? But once you get to the theater, you realize that you lost the ticket. Would you still purchase, buy extra 50 reais to watch it? And then half of you said, yes, I would. The other half said, I wouldn't. There's no right or wrong answer here. What is amazing is that when we change slightly the situation, the number of people who would actually pay is much larger. Check this out. In this next situation, we're saying like you're gonna pay for the show as you get to the theater. And once you were there, you realize that you lost the money, not the ticket. But think again, if you compare the financial loss of the first situation and the second one, it's exactly the same. You lost 50 bucks and now you have the chance if you want to pay some more money or not. So it's amazing that the way a problem is presented to you, you guys make different choices. But from a pure rational, pure economical sense, these two situations are identical. I know you may argue that it's not like that. I feel different. I feel ashamed.
Sometimes I feel guilty. Você pode ter se sentido culpado no segundo caso, pode se sentir com vergonha de estar na fila, chegar ali e ver que não tinha o dinheiro. I know, but from a strict economical sense, it is the same. Why people make different choices in front of the same problem? So the way we present a problem, it somehow changes your choices. Pode falar, Mariana. I noticed you open up your mic. A gente pensou, inclusive, em microeconomia no preço de reserva. E a situação era basicamente a mesma. Então, se a gente tem um preço de reserva, por exemplo, de 100, 150, 110, seja lá o que for, em uma, o preço de reserva também vai ser o mesmo na outra. Daí, por isso que a gente marcou sim nas dúvidas. Pois é. Mas perceba que uma boa parte das pessoas mudaram a sua posição. Né? No primeiro caso, 50% disseram não pagaria. E mudaram de ideia na segunda situação. Falam, não, eu pagaria. Aí quando você vai perguntar, a pessoa fala assim, não, mas essa segunda situação eu ficaria com vergonha. Não, essa segunda situação pode acontecer com todo mundo. A segunda situação eu já estava com vontade de assistir. Mas do ponto de vista econômico, é o mesmo problema. A maneira como a gente apresenta um problema afeta a maneira como a gente toma a decisão. All right, let's check the fifth one. Okay, for participating in this thing here, economia comportamental, you get an option. You either take $90 right now, or you can participate in a lottery in which you have 90% probability of getting 100 reais. And you have a 10% probability of getting nothing. Okay, the majority of you said $90, all of a sudden, it's good enough. Give me my money. I don't want to discuss lotteries here, okay? Now let's change the situation a little bit. Now let's suppose that you are suffering a penalty. Você está sendo punido. And you have already lost $90. But you have the chance to get into this lottery and maybe you can get you get to pay nothing. It's a small probability, just 10%, but you can get rid of the penalty. And there is this 90% probability that you can pay a little bit more. I'm sorry, 10% probability that you get canceled, and 90% probability that you pay just a little bit more, from 90 to 100. And many of you here changed your opinion. Now, these problems are not the same, the fifth one and the sixth one. But in the fifth problem, if I check your answers here, I say people here are risk averse. As pessoas são avessas ao risco. Elas não querem correr risco para ganhar só 10 a mais. But in the second situation here, people are risk lovers. Eles falam assim, já estou perdendo mesmo, perdido por 90, perdido por 100. Eu quero correr risco. So, which one of you, which of these situations is you? Are you risk lover or you are risk averse? Você é um avesso ao risco ou você é um amante do risco? So, it is like a paradox. When we are talking about gains, people are risk averse. When we talk about losses, people are risk lovers. Go ahead, Irakitan. Sorry. A ideia que o meu grupo assim pensou foi basicamente o do custo de oportunidade, né? Porque é melhor ter os 90 certo do que arriscar perder ele para ganhar apenas 10 a mais. Já na outra situação, é como se eu mesmo disse, é só 10 reais a mais, é algo que eu já vou pagar mesmo? Pois é. Então, Iraquitan,
segundo a teoria econômica convencional, isso não era para acontecer. Se a gente fosse falar assim, descrever uma pessoa que é avessa ao risco, ela ia ficar no garantido na primeira e ficar no garantido na segunda. Segundo a teoria econômica. E as pessoas não são assim. As pessoas agem diferente em relação a risco quando se trata de uma perda ou de um ganho. E a ideia é que a racionalidade humana não é errada, ela é diferente daquilo que a teoria convencional previa. Felipe, you had a question too. Go ahead. Eu ativei sem querer de novo, professor. Foi mal. Okay. It was me, teacher. Oh, go ahead, please, João Vitor. I think is because of the reward was a little was little actually, and when you grow the reward and grow the amount that you're gonna lose if you risk, I think that's gonna change. Yeah, I see your point, but notice, João, in both cases, you are considering gaining 90 or 100. The difference is 10. In the second case, you're going to lose 90 or you're going to lose 100. The difference is still 10. So, I mean, it is just, we don't think it is the same. In our mind, it is not the same. Running a bet just to get 10 more, it's not reasonable for us. Não é uma boa ideia correr risco só para ganhar 10 mais. Agora, quando é perder, a chance de não perder nada é muito convidativa. Mesmo a gente sabendo que tem uma boa chance, 90% de chance que a gente vai perder 10 a mais. Mas aqui a gente fala assim, eu quero correr risco. Então, quando é ganho, a gente não quer correr risco. Quando é perda, a gente quer correr risco. All right, so this is an example of what we are going to describe later as being loss aversion. It is not risk aversion. Existe aversão ao risco e existe uma coisa que a economia comportamental criou que se chama aversão à perda. Aversão à perda é diferente de aversão ao risco. E a gente consegue aplicar esse conceito numa série de circunstâncias reais. Sobre como as pessoas compram e pagam pela sua aposentadoria, sobre como as pessoas participam ou não de uma atividade física. Tem um monte de circunstâncias da vida real que a aversão à perda é capaz de nos ajudar a tomar melhores decisões. All right, guys, how do you like this? It's fun, isn't it? Maia, muito bom. Nessa questão da aversão a perdas e aversão a riscos, né? Eu acho que possivelmente eu fico imaginando que quem trabalha muito com essa questão são as operadoras de seguro, por exemplo, né? Exactly. De seguradora, né? Então ele trabalha muito, talvez, esse sentimento da aversão à perda para lhe convencer de que aquilo ali é um produto interessante, né? All right. I'm going to speak in Portuguese here because maybe the terms are technical and you guys can not understand, okay? So, numa apólice de seguro de automóvel, você tem o prêmio, né, que você paga para ter a cobertura. Então, o valor que você paga uma mensalidade lá para ter a cobertura, para ter a proteção do seu automóvel. E você tem uma franquia. A franquia fala assim, olha, se seu carro tiver que fazer um conserto grande, para acionar o seguro, você tem que pagar um valor de franquia. Então, esse valor de franquia, se você aceitar uma franquia maior, você consegue fazer a mensalidade cair. Se você quiser fazer com uma franquia bem pequenininha, você coloca a mensalidade um pouco mais alta. Mas o que está por trás dessa história da franquia? É que você só acione o seguro quando realmente for uma coisa grave. Você não vai lá, sei lá, o gato subiu em cima do carro, arranhou a pintura do teto do carro. Você vai lá, vou levar no seguro. O cara fala, pera, pô, eu estou aqui para te proteger do patrimônio, não é uma besteirinha como essa e tal. Então, evitar que as pessoas abusem da proteção. A base disso é justamente a aversão à perda.
Fala assim, não, eu não quero perder o meu carro, eu não quero perder. Uma boa razão de por que as pessoas compram o seguro de automóvel não é porque elas fazem conta sobre a probabilidade de perder. É porque elas têm medo de perder o automóvel. A probabilidade, aliás, às vezes faz pouca diferença. Em todas as cidades que eu já morei em 4 cidades na minha vida. Belo Horizonte, Brasília, Raleigh, lá na Carolina do Norte, e aqui em Recife. Nas 4 cidades que eu morei, as taxas de assalto e de roubo de automóvel são completamente diferentes. Em todos os lugares eu fiz seguro de automóvel. Sem querer saber qual que era a taxa. Não, vou fazer meu carro, eu faço seguro de automóvel. Então, o que explica isso não é um cálculo de probabilidades sobre a chance do meu carro ser roubado. O que explica isso é a minha aversão à perda do automóvel. Eu já sou o inverso, já tive muitos carros e nunca fiz nenhum seguro de carro, nunca. E também nunca tive nenhuma perda de nenhum dos carros. Então, só para a gente mover que eu preciso falar um pouquinho lá sobre as nossas fichas de aula, mas só para a gente concluir essa discussão aqui. Tiago, eu faço essa pergunta direto nos meus cursos de MBA, tá? Eu falo assim, se você contratou seguro de automóvel, seu carro naquele ano não foi roubado, você perdeu dinheiro? Aí tem um monte de gente que fala assim, perdeu, pô. Pagou o seguro de automóvel e não precisou usar o seguro. Eu falo assim, eu não perdi. Porque eu dormi tranquilo todos os dias. Estacionei meu carro na rua, fui para um restaurante, tomar um chopp, fui para o cinema. Zero de preocupação, eu estava tranquilinho, sabendo. Então eu paguei por essa tranquilidade. Alright, guys. É a versão à perda. Yeah. Guys, let me bring back here our class notes just to make sure that you guys have no questions about the first video, okay? So I'm gonna share my screen again with you here. And I want to go over very quickly in 10 minutes so we can finish here, okay? It's not gonna take a while. I'm not gonna hold you for long. Let me go back and make quick comments about what we've seen here. First, we discuss what exactly is behavior economics. And we started with a situation. We said, okay, this is The Economist, a revista O Economista. E apareciam 3 opções como essa, que não fazem o menor sentido. Como é que uma revista que chama O Economista coloca 3 opções que não fazem o menor sentido? Tá, então, na primeira formatação que eles puseram, 84% das pessoas iam para um lado. Quando eles eliminaram a opção do meio, que ninguém escolhia, as escolhas saltaram para o outro lado. Houve uma mudança grande no número de pessoas que ficaram só com a versão online. Quer dizer, na economia convencional, isso não era para acontecer. Se eu tiro uma hipótese que ninguém nunca escolheu, a opção entre A e C deveria ser a mesma. Se eu escolhi A quando B e C estava disponível, se depois apresentar uma outra situação que só está disponível A e C, eu deveria escolher A também. Então, Teacher, pois não. this is the middle size popcorn. Exactly the same example. You go to the movies, you're gonna buy the large popcorn, the middle-sized one, or the small one. And there is something else, João. There is this. The middle size costs you 10 reais. The big one, 12. It's Yes. just a little bit more, right? So, Yes. no one takes the middle one. No one. That's just to convince you to buy the big one, okay? And it works. So you present this option that no one takes, and it changes how people make choices. So we can see that the way our brain works, it's not as the microeconomic textbook tells you. A nossa mente não funciona exatamente daquela maneira como o livro de microeconomia diz. Nas linhas gerais, nas grandes decisões que a gente faz repetidas vezes, é bem provável que a gente se comporte parecido com a teoria convencional.
mas aqui e ali, toda hora, a gente toma decisões que não são daquela racionalidade pura. A gente come demais, a gente digita no celular enquanto está dirigindo, a gente lê o celular enquanto está dirigindo, a gente vai dormir muito mais tarde do que deveria, a gente às vezes bebe mais do que deveria. A ideia é, então esse curso é para mostrar o quanto que nosso cérebro é podre, quanto que nosso cérebro é defeituoso? Não. É só para mostrar que aquilo que a gente chama de razão humana não é a mesma coisa que a razão pura, a lógica matemática simples que a gente discute na economia convencional. In our course, we're going to have like 3 stages. First, we're going to talk a lot about individual behavior. Como é que uma pessoa individualmente se comporta. Then we're going to move and talk about small groups, like your company, like your school, like your church. So in small groups, how people behave. And third, we're going to talk about how communities behave, how the Brazilian society behaves, okay? So huge number of people, and they somehow influence themselves, right? They reach out, they touch, they convince, and they somehow make choices in a collective way, okay? We're going to talk about those. But I emphasize that this is not exactly the same thing as marketing does. Vocês não estão fazendo uma disciplina de marketing disfarçada de outra coisa. Não. O marketing tem uma função, que é vender mais. Aqui não. Nós temos a função de entender a mente e, na medida do possível, auxiliar as pessoas a fazerem melhores escolhas por elas mesmas. Não é você pegar na mão da pessoa e fazer ela tomar a decisão. É você despertá-la para que ela tome a melhor decisão espontaneamente e de uma forma livre e autônoma, tá? So we talked about how people get used to brands, Starbucks here, Colgate, McDonald's. Those guys are very good at convincing you that you should purchase this or that. And here is an example of Supermercado Fortaleza. And then someone gives your child, gives your son a biscuit or some toast or something like that. And you feel like, oh, how nice. I'm going to cooperate here, you know. You feel like you have to. So this is what we call reciprocity. Reciprocidade. People make money with this sort of techniques, okay? They make big bucks with that. And there's always scarcity. Run! It's your last chance. Come now or you will lose. And then people make decisions. They think that it is an opportunity. And they have to take that opportunity fast or it's going to be gone, okay? So what is exactly we are talking about? Well, the conventional way of dealing with economics is rationality. We always try to reach for the best. And consequentialism. Então, vou explicar isso em português só para ter certeza de que todo mundo entendeu, tá? Existem 2 modelos de tomada de decisão. Uma é mensurando as consequências da escolha. Se eu fizer a escolha A, o que eu ganho? Se eu fizer a escolha B, o que eu perco? O que eu ganho e tal. Isso a gente chama de consequencialismo. Agora, existe um outro modelo de tomada de decisão que está muito mais próximo da economia comportamental. Em inglês se fala appropriateness. É o seu sentido de que algo está correto, de que está apropriado. Então, você sabe que pode comprar um presente para o seu amigo por R$50, por R$70. E você sabe que não pode simplesmente chegar para o seu amigo, tá aqui, ó, R$70, seu presente de aniversário. O cara vai olhar para você e falar assim, ô miserável, você não teve tempo de ir para uma loja para escolher um presente? Não deu para parar um pouquinho e pensar no seu amigo? Traz no dinheiro? O que eu sou? Seu neto? Você tá... A gente não acha que isso é certo. Mas do ponto de vista econômico não deveria fazer a menor diferença na economia convencional. Tá, então, we can see that people
are susceptible to frames, enquadramentos, ancoragens, things that we've done in the past, we tend to make again. And we have anomalies, anomalias de todo tipo, coisas que a economia convencional não explica. If you have a theory and this theory does not explain one thing, you say, okay, but it does explain a lot. All right, but then the theory doesn't explain two things. Well, yeah, okay, but still, it explains a lot. And then again, now you see that your theory does not explain 20 things. And you say, well, we need another theory. So behavioral economics is like that. We gather so many anomalies, a gente juntou tantas anomalias de comportamento que chegou uma hora que falava assim, bom, precisa de uma teoria complementar. Then this thing is not exactly new. It all started with Herbert Simon, the fellow here on your left-hand side. We're going to talk about Simon more, but we're going to give lots and lots of emphasis to the other two guys on the right-hand side here, Kahneman and Tversky, okay? Both Simon and Kahneman got Nobel Prizes in Economics. Então nós temos nessa tela aqui 3 pessoas que receberam o Prêmio Nobel de Economia. Sorry. Além do Simon e do Kahneman, o terceiro cara que recebeu o Prêmio Nobel de Economia é esse velhinho aqui no cantinho direito de baixo. O nome dele é George Akerlof. E ele escreveu uma teoria sobre o mercado de bens usados, chama a teoria dos limões. Depois eu falo um pouquinho dela. Essa história está virando muito popular. A gente tem best-sellers, né? Livros que são vendidos aos milhões mundo afora. E a gente encontra toda hora esse tipo de situação, em que as pessoas uma hora querem correr risco, outra hora não querem correr risco. Tudo começou lá nos anos 50, quando Simon começou a falar sobre racionalidade limitada, bounded rationality, okay? So it turns out that our decision making many times fails to give us the best solution. We don't have a supercomputer in our brain. We have limits in the amount of information that we can use to make a choice. And sometimes we feel the impact of emotions, contexts, né? O contexto específico, as emoções podem impactar as nossas escolhas. All right? So, questions about this first half of our class notes? Anyone? No questions. All right. Great, guys. So I'm going to thank you and I'm going to stop recording here so that we can have those last few minutes to speak, digamos, em off, okay? We speak more easily and not worry about anything. Okay, for those who are watching this video later, thanks for watching. Keep it on and bring back your questions next time.